CBN Cuiabá. Dando continuidade aqui, né, Pedro, a nossa programação desta semana, a gente reservou aqui ao longo de todos os nossos programas, né, não só do Jornal da CBN Cuiabá, mas também do Entre Elas, do Estúdio CBN, algumas pautas para tratar da questão ambiental, em alusão aí à Semana do Meio Ambiente, o Dia do Meio Ambiente comemorado, celebrado na quinta-feira, dia 5, mas ao longo de toda essa semana, como a gente iniciou ontem, né, aqui para nossa audiência, tratando de alguns temas aí relativos a essa questão, a essa pauta, e que são tão importantes e são tão caros, né, para a sociedade. Aproveitar para já convidar o ouvinte a participar conosco pelo YouTube, pelo Facebook, e dizer que a gente está recebendo nessa manhã aqui na CBN Cuiabá o secretário de Meio Ambiente de Cuiabá, José Afonso Porto Carreiro. Secretário, seja bem-vindo aqui à nossa companhia, fica à vontade para dar um bom dia para a nossa audiência, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Camila, bom dia, Pedro, bom dia, audiência da CBN. É um prazer poder estar aqui justamente nessa Semana do Meio Ambiente para dar notícias assim, para conversarmos um pouco sobre essa questão tão importante aqui para a nossa capital. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo, secretário. Vou aproveitar que o Pedro trouxe ali destaques do tempo pra gente, né? Para começar já falando um pouquinho com relação a essa pauta. A gente enfrentou um clima mais fresquinho na semana passada, as temperaturas não estão tão altas também nessa semana, mas a gente sabe que essa não é uma realidade nossa aqui, né? Secretário, Cuiabá é conhecida aí por suas altas temperaturas, enfim. E eu me lembro, tão logo surgiram ali algumas especulações, dando conta de que o senhor iria assumir a pasta do meio ambiente aqui na cidade. O senhor falava dessa preocupação principalmente com a questão da arborização, né? Nesses quase 6 meses aí de gestão, foi possível caminhar um pouquinho nessa pauta? Tem um raio-x quando a gente fala desse assunto aqui? O que o senhor pode detalhar para a gente em relação a isso? Tá bem, olha só, é até uma coincidência boa, mas hoje nós temos a reunião do Conselho Municipal do Meio Ambiente, que está se iniciando daqui a alguns minutos, né, daqui a pouco, e a pauta é exatamente a apresentação do plano diretor de arborização, e que, uma vez passando pelo Conselho, ele pode ser encaminhado à Câmara. Então é uma proposta muito importante para a cidade, porque é um planejamento, né, um planejamento assim, estratégico mesmo, dentro dessa percepção de que nós precisamos repovoar nossa cidade com árvores, né? Nós perdemos algumas partes desse patrimônio com o desenvolvimento da cidade. Mas eu acho que isso é uma consequência mesmo também, né, do processo assim, agressivo de crescimento por que nós passamos. E em relação a esse plano, secretário, para que o ouvinte possa compreender um pouquinho mais, já é um plano elaborado pela atual gestão? É algo que já vinha sendo construído há algum tempo? Tem algum detalhe com relação a esse assunto que a gente possa, né, dar mais informações aqui para a nossa audiência? Então, é um plano que já vinha, assim, veio da gestão passada, como também o plano diretor. Nós já havíamos pedido que fosse retirado o plano diretor, né, de planejamento de desenvolvimento urbano. E estamos também fazendo uma reanálise e aprofundando um pouco mais no plano diretor, para que a gente apresente à Câmara nos próximos 60 dias. Eu acredito que a gente já tem o plano diretor nessa condição. E o plano de arborização, o plano diretor de arborização, entra hoje em discussão no Conselho, para posteriormente ser enviado também. Mas os dois, né, são assim, instrumentos assim, fundamentais do planejamento da cidade, especialmente na área de meio ambiente, e são interligados, né? O desenvolvimento urbano, o plano diretor de desenvolvimento urbano, é claro, né, tem toda uma parte dele que se consolida através desse plano diretor de arborização. Nós temos aqui alguns patrimônios, né, na cidade ambientais, assim como o Morro da Luz, por exemplo, os nossos parques todos, né, e a necessidade de que a gente possa ampliar o desenvolvimento do plantio, incentivando as pessoas, né, a participarem desse projeto. É uma proposta mesmo assim que muda um pouco o conceito de morar na cidade, que a gente, nesse crescimento todo, acabamos nos afastando um pouco, né, desse cuidado que a gente deva ter com a arborização, com a cidade, com os quintais, enfim. É tudo isso que está contido nessa proposta, que vai agora para discussão e para ser encaminhada. E só uma dúvida ainda, se me permite, Pedro, ainda com relação a essa questão do plano de arborização, secretário, a gente vê, né, sempre ao longo do ano, nessa época principalmente, algumas ações, né, de plantio de árvores, enfim. Essas ações fora do plano de arborização, elas são válidas também, ou elas acabam acarretando alguns prejuízos para a cidade? Acaba sendo um plantio ineficaz, vamos dizer assim, ações isoladas que não estariam integradas a esse plano de arborização, ou qualquer iniciativa
iniciativa nessa linha, nesse aspecto de plantio, ela merece ser valorizada? Como é que o senhor trata esse assunto? É bem interessante. Merece sim, qualquer iniciativa merece ser valorizada, mas é importante destacar aqui que essas iniciativas devam passar por um contato com o planejamento do município para que isso se consolide de uma forma concreta, não é? Você pode plantar em lugares que depois você vai ter dificuldade de fazer a rega, de jogar água, levar, enfim, manter essa planta em crescimento natural. Mas a gente tem encontrado, é bom destacar aqui também, parcerias muito grandes, aliados que vêm nos procurando, né? A Federação das Indústrias, enfim, associações, enfim, presidências de bairro, que vêm nos procurando, que isso é importante, que aí há a orientação do nosso pessoal técnico, os engenheiros florestais, engenheiro agrônomo, que vão acompanhar, fazer esse plantio, para que se evite a perca desse impulso, né? Muitas vezes plantar no lugar errado, fazer o espaçamento incorreto, tudo isso pode depois dificultar. Por isso é importante, sim, as iniciativas de cada cidadão, mas que seja sempre dentro dessa proposta da Prefeitura para a gente poder acompanhar e monitorar. Perfeito. Pedro Panoc, junte-se a nós, meu amigo. 8h26, secretário de Meio Ambiente de Cuiabá, José Afonso Porto Carreiro, é o nosso convidado dessa manhã. Secretário, a gente sabe também que tem uma preocupação sempre dos ambientalistas, enfim, todos aqueles que têm essa preocupação com relação ao meio ambiente, é a questão das nascentes, o uso também sustentável da água, né? O que a pasta tem para Cuiabá nesse sentido, uma vez também que a gente tem aqui nascentes importantes, o que a pasta vai trabalhar no sentido de proteção dessas nascentes aqui em Cuiabá? Bom dia, Pedro. Então, olha, é uma questão assim super relevante. Ontem, que foi o primeiro dia da semana, né, nós fizemos a abertura da semana lá no Centro Sebrae de Sustentabilidade, e uma das palestrantes foi a professora doutora Eliana Rondon, da UFMT, tratando exatamente dessa questão dos córregos e das nascentes. Então, nós temos aqui, como eu havia dito também, um passivo ambiental assim muito grande, né? Nesses últimos 40, 50 anos, a cidade perdeu muito do nosso patrimônio ambiental, né? E os córregos, eu acredito que esse talvez seja assim o mais destacado, né, de todos eles. Nossos córregos hoje, todos sem exceção, são canais de esgoto. E a gente tem uma possibilidade, né? Uma oportunidade, e o prefeito Abílio tem colocado isso como uma prioridade para nós todos, né? Que é de iniciar um projeto, é isso que nós estamos fazendo em conjunto com a Universidade Federal, com o núcleo de pesquisa da professora Eliana Rondon, de monitoramento, que é um projeto que eles já têm e que é financiado pelo Ministério Público, um recurso de mais de R$1 milhão, e que eles já vêm fazendo esse monitoramento da qualidade dos nossos córregos, que através do monitoramento é que você consegue ter as respostas de saber onde é que está acontecendo uma situação mais crítica, mais grave, e poder fazer as medidas assim que possam recuperar essas situações. É um trabalho muito importante e que eu acredito é uma esperança nossa assim que a gente possa ir recuperando. É um trabalho de fôlego, né? Não é um trabalho de curto e médio prazo, é um trabalho de longo prazo, mas que a gente está iniciando. Nós perdemos muito tempo. Esse é um trabalho que já devia ter sido feito há muito tempo, né? Para a própria universidade, com todas essas informações que nunca foram utilizadas pelo planejamento da prefeitura. Então, recuperamos esse contato, esse diálogo com a UFMT, com o núcleo de pesquisa, e a gente vai caminhar nessa direção de poder iniciar um processo de recuperação. Esse, para mim, Pedro, é para mim o projeto prioritário. Sim. Foi o que mais me incentivou assim a aceitar o convite do prefeito Abílio, porque era um desafio muito grande, são muitas coisas, mas essa questão dos córregos para mim é prioritária. Secretário, ainda nesse sentido, o senhor menciona nesse trabalho feito de mapeamento, e você coloca que tem esse cuidado também pessoal, foi uma coisa que incentivou o senhor a aceitar esse convite. O senhor tem mais ou menos mensurado por onde começar, qual córrego que o senhor imagina que poderá começar esses trabalhos? E eu sei que, como o senhor disse, é uma situação que médio, longo prazo, mas para o nosso ouvinte entender, há uma possibilidade de começar em qual córrego e em quanto tempo isso?
Olha, veja só, eu não vou assim especificar um córrego exatamente, mas eu vou citar alguns casos aqui que a gente está começando por eles. Um deles é o córrego que atravessa lá o Horto Florestal e que um outro seria o caso do córrego que atravessa o Parque Mãe Bonifácia. Então são dois cursos d'água que a população passa por passeando, fazendo exercício e se depara com uma situação assim crítica, né? O outro, o 8 de abril também, o 8 de abril que passa em frente ao mercado municipal, lá no Porto. Então são condições assim que são tão aparentes que nos obrigam a dar um início imediato, né? Secretário, eu vou precisar só interrompê-lo, me desculpa, por conta da pausa obrigatória que a gente está fazendo, precisa fazer para a rede, mas a gente volta ainda retomando nesse assunto, é bem rápido. Um minuto, já de volta aqui na CBN Cuiabá, amanhã de terça-feira, dia 3 de junho de 2025, a gente segue aqui a nossa programação nesta semana, né, em alusão ao meio ambiente, recebendo convidados aqui para que a gente possa tratar com mais detalhes dessa pauta. Ontem conversamos com a promotora de Justiça, a doutora Ana Luísa Peterlini, falando um pouco das ações por parte do Ministério Público do Estado para quando a gente fala da questão ambiental aqui em Mato Grosso, e hoje recebendo aqui o secretário de Meio Ambiente da capital mato-grossense, o arquiteto José Afonso Porto Carreiro, trazendo também alguns detalhes, algumas ações que vêm sendo implementadas também pela atual gestão, para que a gente tenha, né, um avanço também nas pautas ambientais aqui na nossa capital. Mandar um alô para todo mundo que está mandando mensagens aqui pra gente, professor Luciano, o Oziel, já vou fazer a pergunta dele também por aqui. Pedro Paulo tá compartilhando fotos de vitória em corrida aí no final de semana, corrida de obstáculos, inclusive, ele tá mandando aqui foto, tá mandando certificado e falou que pegou 3º lugar na faixa etária no final de semana. Olha, o Pedro Panoc, nosso parabéns, vizinho Pedro aqui, Paulo. tá no hype. Essa aqui eu não quis participar, né? Vai que a atleta sofre alguma lesão antes da prova principal, Pedro Paulo, mas na próxima eu prometo que eu vou. 8h36, retomando a nossa pauta por aqui, você a qualquer tempo fica à vontade para nos mandar mensagens. Secretário José Afonso Porto Carreiro falava pra gente, até respondendo o questionamento do Pedro Panoc, que a gente precisou interromper, secretário, peço desculpas mais uma vez, mas por conta da nossa pauta para a rede, o senhor vinha falando ali, inclusive, das situações dos córregos, né, aqui na capital, o senhor falava, não dá nem para escolher são ações que devem acontecer, né, e precisam acontecer de uma forma conjunta, e o senhor falava ali da situação principal, principalmente do córrego 8 de abril. Tem mais algum detalhe com relação a esse córrego que o senhor queira, né, trazer aqui para o nosso ouvinte, secretário? Então, são situações que vale a pena a gente relembrar, né? O córrego 8 de abril, ele foi canalizado, então ele aumenta muito a velocidade da água quando a gente tem essa temporada de chuva que nós tivemos aqui agora, o 8 de abril, o Gambá, enfim, todos esses nossos córregos urbanos aqui, eles aumentam muito a velocidade e criam situações assim de risco para populações que acabaram se estabelecendo muito próxima dele, né? Não é o caso do 8 de abril, que foi canalizado, tem uma avenida, parque próxima dele, mas tem trechos aqui de Cuiabá que a gente tem o córrego praticamente como um corredor, assim, com construções, com casas dos dois lados, né? A ocupação se deu num momento de necessidade daquelas famílias, enfim, aconteceram essas invasões e o poder público não se posicionou. Nesse ponto é interessante a gente lembrar também, né, a mudança de cultura que a gente tem que ter mesmo com relação à cidade, né? Nós temos todo um instrumental assim legal, né? A legislação que orienta, que não permite determinadas ocupações, mas isso via de regra vem sendo relativizado, desrespeitado, né? No final acontecem essas situações e os córregos são aqueles que mais sofrem aí, né? Então a possibilidade da gente iniciar um procedimento de recuperação, inclusive dessas áreas de ocupação próximas dos córregos, assim, são fundamentais. Eu lembro aqui também que o prefeito nos recomendou, olha, não anunciem nada que vocês ainda estão começando a pensar, estão discutindo para fazer, depois que isso estiver consolidado é que a gente vai passar. Então eu estou citando aqui esses córregos como exemplos assim, de ações que a gente deve, que nós estamos avançando, né, em todos eles, mas eu me lembro aqui, por exemplo, do córrego da Prainha, né, que, poxa vida, eu com 9 anos de idade, morava ali na Rua do Meio e a gente frequentava ali a região, jogava bola ao lado do córrego, a bola caía dentro do córrego, não era nem canalizado. Verdade. Né? Mas olha só, nesses 50 anos, 60 anos,
a cidade assim deixou que acontecesse tudo isso. Hoje a gente ninguém fala mais nem que a prainha, né? A prainha era o cordão umbilical assim que ligava o Rio Cuiabá até aqui na igreja de São Benedito, enfim, a nossa história toda presente aí. Mas ele foi assim tamponado, né? Uma avenida, agora vem passar um BRT por cima dele, quer dizer, impossível uma recuperação da prainha nos moldes em que a gente está pensando. Mas assim, ainda assim, isso que eu tenho essa vontade, essa força, assim, para que a gente consiga iniciar esse procedimento de recuperação daqueles que são possíveis, né, de serem recuperados. E é possível, né? Esse monitoramento da qualidade da água desses córregos, etc., é que vai permitir a gente poder avançar com segurança nessa direção. E, secretário, até a gente conversava aqui, né, nos bastidores, o senhor que criou, né, instituiu a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, ainda lá na gestão, né, do governador Dante de Oliveira. De lá para cá, secretário, muitas mudanças, principalmente quando a gente fala da capital, e aproveitando essa questão que o senhor fala, né, uma situação cultural, a gente precisa avançar, tivemos um vácuo aí de ações que deixaram de ser realizadas. É possível ainda mudar essa cara de Cuiabá, avançar com as pautas ambientais aqui na nossa cidade, secretário? Sim, certamente. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Na verdade, eu fui um dos fundadores e fui o primeiro secretário de Meio Ambiente da Prefeitura. Da Prefeitura, então. Quando o Dante era prefeito, depois ele foi ser governador. Entendi. Na gestão do Dante e depois ficou o Coronel Meireles, então eu pude trabalhar com o prefeito Dante Oliveira e com o prefeito Coronel Meireles, que são duas figuras assim que fazem falta hoje, né? A gente sabe. Eu já estava mirando lá no governo, secretário. Desculpe o equívoco, então. Mas assim, realmente era uma necessidade da gente poder se aproximar dessa questão, né? O Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Urbano, e isso tudo que nos incentiva assim a continuar nessa trajetória. A falta do planejamento nesses últimos anos criou assim, como você disse, um vácuo, né? E isso, não existe vácuo na cidade, ele é preenchido de alguma forma. Então, se você não tem essa condição, não tem esse planejamento, aquilo vai se desenvolver aleatoriamente, e foi muito do que aconteceu. Mas é bom lembrar aqui, olha, recentemente eu estive em Curitiba fazendo uma visita. Eu visitei lá o IPUC, no Instituto de Pesquisa de Curitiba, e Curitiba, assim, fazendo uma relação, não é uma cidade que tenha um patrimônio assim como o Rio Cuiabá, o Rio Cochipó, não é? Mas é uma cidade que funciona. Então, o grande mérito da cidade é que ela funciona, o transporte coletivo funciona, as coisas funcionam, a população daquela cidade adquiriu assim um sentimento, né, de pertencimento muito forte, de cuidado com a cidade, com as coisas, né? Enfim, é isso que a gente procura tentar construir aqui em Cuiabá, porque eu estava dizendo, né, com 60 anos atrás, Cuiabá tinha 60, 70 mil habitantes, hoje tem 700. Então, ninguém passa assim por tudo isso, né, por esse crescimento tão intenso, tão agressivo, né, de uma forma sem sofrer as consequências. Nós temos agora que tentar qualificar. Nós podemos continuar crescendo, mas nós temos que ir qualificando esses espaços, né, qualificando a nossa cidade, ampliando as possibilidades de acesso das pessoas, né, que é uma das características de Cuiabá, uma cidade atrativa, que continua atraindo muita gente, né, do Brasil todo para cá, e que carrega, né, dentro disso um forte poder econômico. Então, fazer com que esse poder econômico da nossa cidade se reverta mais assim, concretamente em benefício de todos nós. Tem uma dúvida aqui do Osiel, Pedro. É um pouco daquilo que a gente vem falando aqui ao longo do bate-papo, mas eu faço questão também de trazer a participação dele, secretário. Ele diz assim: secretário, Cuiabá já foi conhecida nacionalmente como Cidade Verde, título que refletia seu compromisso com as áreas arborizadas e a qualidade ambiental. No entanto, hoje vemos uma crescente perda dessas áreas verdes, avanço do concreto e pouca preservação ambiental. O que tem sido feito pela Secretaria de Meio Ambiente para resgatar esse título e também para garantir um futuro sustentável para a nossa cidade? A participação do Osiel aqui nessa manhã conosco, secretário. Então, Osiel, obrigado. É realmente importante, né, você colocar dessa forma, porque o trabalho que vem sendo feito é um trabalho assim de consolidação, né, da nossa percepção de que a cidade, que já foi Cidade Verde, mas continua, né? Nós somos ainda a Cidade Verde, assim como Corumbá, Cidade Branca, Campo Grande, a Cidade Morena. A gente tinha esse título porque nós éramos realmente
totalmente verde. Mas outro dia, subindo lá no prédio do Palácio Alencastro, lá em cima você pode ver a cidade assim, que nós temos assim algumas características assim super interessantes ainda que nos animam nessa direção, né? Você percebe lá de cima que a cidade ainda mantém assim esse espaço verde, né, dos quintais da cidade, você consegue enxergar os limites da cidade, né? E ver que nós estamos envoltos assim com uma massa verde muito grande. Mas eu até queria aproveitar para fazer uma referência assim da resiliência, né, desse nosso verde aqui, que é o Morro da Luz. O Morro da Luz que está lá desde a fundação da cidade, né, e que se mantém, né? Nós não pretendemos fazer, as pessoas têm perguntado, mas o que vai fazer no Morro da Luz? Vamos fazer uma obra, vamos fazer... Não, o Morro da Luz tem que ficar como o Morro da Luz mesmo, né, com as árvores que estão ali, que resistiram, né, tanto tempo, e qualquer investimento que a gente vai fazer lá, qualquer projeto, vai ser na parte de cima, na calçada, junto ali da parte de cima, junto da Energisa, naquela parte de cima. Mas o morro vai ser preservado, e eu vou aproveitar, Camila, se puder aqui contar uma historinha, fique à vontade. Uma historinha que eu gostaria de repetir aqui. Em 1825, tem um documento que está aqui no Arquivo Público do Estado. Em 1825, Dom Pedro I, imperador, mandou para cá um documento dirigido a José da Costa Manso, eu não me esqueci mais desse nome, que era o cirurgião-mor da Santa Casa de Cuiabá. E ele dizia o seguinte nesse documento, que ele deveria criar o Jardim Botânico de Cuiabá, que devia constituir o Jardim Botânico de Cuiabá, onde deviam ser cultivadas as plantas medicinais que os povos indígenas conheciam, enfim, muito assim, uma direção, um direcionamento muito bem feito. E no final ele diz o seguinte, que o Jardim Botânico devia ser constituído nos quintais da Santa Casa. Se a gente olhar agora, os quintais da Santa Casa é o Morro da Luz, que começa ali no final da Santa Casa, né? Ele vem subindo até aqui, já na igreja de São Benedito. Então, esse sim realmente é um exemplo, assim, não é? De que quem pensou lá atrás, eu não sei porque isso não se concretizou, mas a gente tem a oportunidade agora de retomar essa discussão, de trazer essa informação e que faz parte da nossa história também, né? Então, o Morro da Luz é naturalmente, né, um parque, o Parque Antônio Pires de Campos, e que esse é um dos projetos que a gente pretende assim investir muito, não é? Porque ele faz parte também do Centro Histórico. Então o Morro da Luz e o Centro Histórico são ligados, e esse é um projeto assim que nós vamos avançar com ele. Já estamos avançando. Com relação à situação ali das pessoas em situação de rua ali na região do Morro da Luz, secretário, o senhor diz assim, né? Queremos manter a preservação, as árvores, enfim. Mas como atacar, né? Me permita aqui, entre aspas, esse que é um problema, né, da cidade, e que também traz alguns prejuízos ali àquela região do Morro da Luz, né? Às vezes a pessoa tem uma sensação de insegurança em frequentar ali o local. Como é que a gente alia, né, essas duas situações? Acolher as pessoas que precisam de um atendimento, a gente tem um número elevado de pessoas, né, que fazem uso de drogas ali na região, manter a preservação, mas também cuidar desse que é um outro problema da cidade, né? É uma ação integrada também, então, das pastas do município. Sem dúvida. A pasta de turismo com o Fernando, a assistência social com a Hélida, né, a cultura com o Johnny, todos eles se entrelaçam aqui no Centro Histórico. Nós temos conversado sobre isso, é uma situação assim complexa, né, que envolve uma tomada de posição que seja equilibrada. Uma das possibilidades que nós discutimos, eu assim, vou só pontuar aqui, mas é uma coisa em discussão, não é, que a gente pensa, é de que, por exemplo, as pessoas que estão ali, moradores de rua e que de alguma forma se envolveram nessa situação, que estão, né, e que são pessoas que de alguma forma se encontram nessa posição. Nós pensamos numa das possibilidades que seria de integrá-los, aí também entra a Limpurb, né, com o Velaton, era de que eles pudessem, de alguma forma, isso é uma discussão que nós estamos levando ainda, não é uma afirmação minha, mas é uma das possibilidades que nos passou, assim, de que essas pessoas, de alguma forma, pudessem ser integradas ao procedimento de limpeza do centro, sabe? Participarem da varrição de rua, como a gente contrata as pessoas que fazem isso, né? Poderíamos tentar cadastrar algumas dessas pessoas mas as pessoas dizem, mas isso não vai dar certo, porque eles vão usar esse recurso para comprar droga, alguma coisa desse tipo. Olha, se a gente conseguir cadastrar 10 e 1 ou 2 se mantiverem no projeto, é um exemplo, é um caminho, sabe, que pode ir fortalecendo, que vai servir de chamamento até para outros, mas é um caminho, sabe, de integrá-los, né, dentro de
de uma condição assim respeitosa, vão ter um uniforme, vão ter alimento, vão receber um salário. Isso pode ser um procedimento assim que possa nos fazer avançar numa direção de recuperar não só assim o centro histórico, pensando, mas as pessoas que estão ali, que vivem ali naquela situação. Pedro Panocchio, 8h49, lembrando o ouvinte CBN que participa aqui conosco pelo YouTube, Facebook, seu Ageu Miranda tá mandando mensagens, o Célio também tá nos acompanhando de Malacacheta, norte de Minas Gerais. Já vou trazer o áudio do Luciano Ramalho, mas antes disso, o que é que você tem mais de curiosidades por aí, Pedro? Secretária, a gente tem acompanhado cada vez mais uma discussão sobre um instrumento que chama logística reversa, né? Que nesse caso poderia até ter uma parceria, né, no caso de implementação com a própria Lipub e outras secretarias, né? Essa logística reversa, ela previne poluição do meio ambiente. Como é que o senhor trata também desse assunto? É possível a gente pensar que isso vai ser tratado dentro da sua pasta e como isso se daria? Sim, é um assunto super interessante. Nós tivemos há algum tempo uma conversa com o Dr. Carlos Eduardo, do Ministério Público, que é um entusiasta também dessa questão. E ontem também tivemos uma palestra lá na abertura da Semana do Meio Ambiente, da Rosângela, falando sobre a logística reversa, que acontece, Mato Grosso é o estado que tem mais avançado nisso, mas acontece na questão dos recipientes que são utilizados com agrotóxico, né? E a possibilidade de nós criarmos, é isso que a gente está, essa foi a conversa com o Dr. Carlos Eduardo e com a Rosângela ontem também, de criarmos aqui dentro da Secretaria uma gerência de logística reversa, que para a gente comece a trabalhar aqui dentro da cidade, na parte urbana, né? Como é que a gente pode avançar aí? Porque são recipientes de plástico, enfim, que as indústrias de bebidas que utilizam e que isso tudo vai parar numa quantidade assim exagerada, né? Nos nossos córregos, nas nossas bocas de lobo, enfim, é impressionante. É impressionante, então a gente tem iniciado esse trabalho. Tivemos recentemente numa das indústrias aqui de Cuiabá, que fabrica, né, que produz o refrigerante, e que eles já têm um procedimento iniciado, mas a gente quer avançar nisso. É uma das pautas assim nossas, né, prioritárias também, de colocar dentro da secretaria, dentro da estrutura da prefeitura, um procedimento da logística reversa na área urbana, né? E nós já temos aqui esse exemplo na área rural, onde os agrotóxicos, esse recipiente de agrotóxicos são reciclados. Mato Grosso é o estado que está em primeiro lugar nessa condição de logística reversa desses produtos. 8h52, tem uma participação do Luciano Ramalho, acho que ele estava se atentando a um ponto ali quando o senhor trazia o exemplo dessa experiência em Curitiba, né, o quanto, mesmo sem ter ali um lugar, uma coisa simbólica como a nossa, que é o Rio Cuiabá, o quanto eles abraçam, né, a cidade, secretário, e o Luciano, ele está trazendo um questionamento aqui, se talvez falta uma sensação de pertencimento do cuiabano à nossa cidade. Vamos acompanhar o áudio dele. Bom dia, CBN, Luciano Ramalho. Eu vejo as cidades no nortão do Mato Grosso onde os moradores participaram do crescimento da cidade. Todos eles deram opinião, ajudaram a crescer, cada um fez sua parte, então a cidade cresceu. E essa sensação de pertencimento faz com que aquelas cidades sejam organizadas, as regras sejam cumpridas, todos zelam por ela. Será que não está faltando isso em Cuiabá? Cuiabá é um lugar de todos, mas parece que as pessoas não participam da administração, as pessoas não participam da zeladoria. Será que não é essa falta de pertencimento que faz Cuiabá ser uma cidade, em comparação com as do Nortão, ser tão diferente? Tá aí, secretário, o senhor que é um expert nessa área, né? O que pode compartilhar aí com o nosso ouvinte? Tá certo, é uma questão relevante, sim. A gente tem que pensar o seguinte também, né? Essa população dessas cidades novas, elas vieram, né, de uma posição do sul do país para cá e ficaram praticamente juntas, né, na abertura desses espaços. Então, houve uma aproximação entre eles que facilitou isso. Nós aqui em Cuiabá tivemos também essa chegada de muita gente, como eu disse agora há pouco, passamos olha, quando eu fui secretário há 30 anos atrás, nós tínhamos 300 mil habitantes, hoje somos mais de 700. Então, isso é uma coisa assim muito avassaladora, é um crescimento assim muito grande. E essa mistura toda aqui em Cuiabá é que é a nossa riqueza. Então, essa sensação de pertencimento a gente tem que ir construindo. Nós éramos uma cidade
menor, não me lembro, na década de 70, 60 mil habitantes, e somos hoje 700. Então, criar ou manter esses laços, o que eu posso dizer assim, que me anima muito, é de que as pessoas que chegaram aqui nesse primeiro instante, que vieram ganhar vida, que vieram procurar recursos econômicos, enfim, vieram para cá em busca de uma vida nova, elas passaram um tempo e agora elas são cuiabanas, né? Então todos nós somos cuiabanos. Isso é a riqueza nossa aqui, essa mistura que Cuiabá proporciona, que continua mantendo assim essa cidade que a gente costuma dizer a cidade agarrativa, alegre, onde as pessoas ficam na rua. Quer dizer, esse é um patrimônio imaterial de Cuiabá, né? Um patrimônio cultural, e que por conta desse crescimento exagerado nós perdemos um pouco disso, mas nós temos uma história, nós somos 306 anos de história. Cuiabá é uma capital riquíssima, né, em história, e como dizia o Zé Antônio Lemos, que eu gostaria até de fazer uma homenagem aqui, que era o nosso superintendente do IPDU, e que se afastou há poucos dias, e ele sempre dizia, olha, Cuiabá é a nossa casa, né? Cuiabá é a nossa casa, nós temos que zelar por ela. Assim como a gente fala que o planeta é a nossa casa, né? A cidade é a nossa casa, mas Cuiabá é a nossa casa. Então, essa sensação de pertencimento é fundamental, né? Para que a gente possa cuidar das coisas, e isso é possível, né? Passível de transformação. Não é uma coisa também assim que você mude de uma hora para outra, mas se o serviço público, se a prefeitura, o Estado, né? Conseguem dar uma resposta assim mais eficiente, mais bem feita, né? Eu estou falando assim, olha, uma obra pública tem que ser exemplo de coisa bem feita. Nós não podemos mais tolerar um meio-fio mal assentado, uma rua, sabe? Tem que ser bem feito, porque aí as pessoas, você se sente bem quando você entra num lugar arrumado, né? Você se comporta de outra maneira. Se está todo meio desleixado e relativizado, você também acaba se afrouxando assim essa sua percepção do espaço, né? E isso é arquitetura, né? Isso é arquitetura. A cidade é um procedimento, é uma construção, né? É uma construção, se a gente se esforça muito para construir com cuidado, atendendo à legislação, discutindo, como você falou, né? Participando dessas coisas. As reuniões que acontecem de audiências públicas não podem ser uma coisa pro forma, que fez audiência pública. As pessoas devem ir, devem questionar, devem participar, devem criticar, fazer sugestões, né? É um princípio assim que a gente pretende levar avante e que é fundamental para o nosso processo de crescimento. Pedro Panoc, tem mais alguma dúvida nessa reta final, meu amigo? Fica à vontade. Secretário, a gente tem aqui o Parque das Águas, né, que é um lugar muito bonito, atrativo, mas de certa forma passou ali por a Camila até falou ali um tempo, um hiato ali, sem muito cuidado. Agora a gente já vê até um processo de retomada. Está voltando à fonte, exatamente, está voltando à fonte. Em termos ambientais, aquilo que compete, né, à Secretaria do Senhor, o Parque das Águas vai ter esse cuidado. Como é que está atualmente a situação ali do Parque das Águas, secretário? Então, você tocou num assunto importante, Pedro, que é a questão de manutenção, né? Então, a Limpurb, a Secretaria de Obras, tem feito um esforço, né, junto com o Estado também, que tem nos apoiado sempre que pode, mas é a questão da manutenção, né? Não deixar as coisas acontecerem durante muito tempo sem você dar aquele cuidado, vai perdendo essa qualidade daquele espaço que é tão bonito, tão importante para a nossa cidade aqui. É um dos aspectos assim mais interessantes que nós temos, é que a quantidade de parques que nós já temos, que são o Zé Boluflô, o Mãe Bonifácia, Parque das Águas, Tia Nair, né, Parque da Família, o próprio Morro da Luz, né, o Parque Antônio Pires de Campos. Enfim, nós temos espaços e que eles têm, infelizmente, né, eu digo isso assim com todo cuidado, mas deixamos de cuidar desses espaços, né, para que a população também se sinta parte deles, né? Então não é o Masairo Kamura, né? Poxa vida, são espaços assim que são para nós, que nós possamos viver com essa integração dentro desses lugares que proporcionam qualidade de vida, né, para os nossos filhos, nossos netos, as crianças, enfim. Então, o cuidado da manutenção é fundamental. E a prefeitura, nós estamos agora aqui, agora vou me esqueci aqui também de citar o horto, nosso horto florestal, né? Poxa vida, hoje a reunião do Conselho de Meio Ambiente é no horto. Nós transferimos toda a parte do Conselho de Meio Ambiente para o horto. O horto vai ser a base nossa. Eu pretendo que a gente, durante um tempo, utilize aquela estrutura do horto. Tem lá um auditório, nós vamos fazer
nós pretendemos fazer uma pequena revolução de retomada do horto, né, que estava sem as trilhas, né, de acesso, quer dizer, manutenção. E é uma coisa, a manutenção é muito mais barata do que fazer de novo, porque quando você fica muito tempo sem dar manutenção, você tem que reconstruir, isso é muito mais caro. E a gente tem até exemplos aqui, né, que a gente viu aqui, mesmo durante a Copa, né, essas obras que foram feitas, muitas delas não terem tido manutenção, vão custar muito mais caro. Então, a Prefeitura está tomando esse cuidado todo para que a gente evite que consigamos fazer um procedimento assim cuidadoso, né, e econômico, né, de manutenção, de tratamento desses patrimônios que são nossos. 8h59, tô de olho ali na rede, Pedro, tem previsão de uma coletiva, né, do presidente Lula, dá tempo da gente se despedir por aqui do secretário? Horto Florestal, vixe Maria, já fiz muito passeio por lá quando era criança, estudava numa escola, num colégio ali perto, onde hoje é o cartório, secretário. Então, volta e meia a gente fazia ali alguns passeios por lá. Obrigada, secretário, queria agradecer a disponibilidade do senhor de participar aqui conosco nessa manhã, em meio à nossa semana e alusiva ao meio ambiente. Volte sempre tendo novidades da secretaria também, a CBN está de portas abertas por aqui. Obrigada. Muito obrigado. Eu agradeço a atenção de poder ter vindo e fico sempre à disposição para receber as críticas e sugestões também dos ouvintes, que isso é muito importante para o nosso trabalho. Muito obrigada.